Hoje nós vamos falar sobre embriologia. Vocês estão vendo aí na tela a formação do embrião. Aí nós temos a fecundação, depois em seguida segmentação ou clivagem, blastulação, gastrulação e neurulação. Clivagem. A partir da primeira divisão mitótica, inicia-se no desenvolvimento embrionário. Formação de blastômeros, formação da mórula ou bola maciça das células, o vitelo, que é aquele ali, que vai alimentando naquele período embrionário, é uma proteína encontrada no ovo e tem a função nutritiva. O zigoto, aqui fala que o polo vegetativo, muito vitelo, dificulta a divisão. O polo animal, pouco vitelo, facilita a divisão. Eu vou estar saindo aqui do quadro para facilitar a visão de vocês. E agora nós vamos ver a classificação dos ovos. Oligolecto ou oligolecito. Possui pouco vitelo, é homogênea ou quase homogeneamente distribuído pelo citoplasma. Ocorrência, onde ocorre? Nos mamíferos, menos os monotremados. Ou seja, naqueles mamíferos em que tem uma evolução maior. Mediolecto ou mediolécito. Muito vitelo, distinção entre polo animal, que contém o núcleo, e o polo vegetativo, que contém o vitelo, ocorre em peixes e em alguns anfíbios. Em alguns peixes e anfíbios. Telolécito ou telolécito. Óvulos grandes, com muito vitelo no polo vegetativo, nítida separação entre o citoplasma. Ocorrência, peixes em alguns e répteis e aves. Centrolécito ou centrolecto. Vitelo ocupa praticamente toda a célula e não se mistura com o citoplasma, que é reduzido a uma pequena região na periferia da célula e junto ao núcleo. Ocorrência, nos artrópodes. Aqui vocês estão vendo a visão dos tipos de ovos que nós citamos anteriormente. Aqui tem uma tabela que fala o tipo de ovo, segmentação e exemplos. Tipo de ovo, oligolécitos. Segmentação, holoblástica igual a subigual. Exemplo, mamíferos e equinodermos. Heterolécitos, holoblástica, encontrado nos moluscos, vermes e anfíbios. Telócitos, segmentação meroblástica, discoidal, exemplos, répteis e aves. Centrolécitos, meroblástica, superficial e, exemplo, os artrópodes. Aqui vocês estão vendo, aí, clivagem holoblástica igual. Aqui em cima, vocês estão vendo aí na tela. Depois, clivagem holoblástica desigual. Clivagem meroblástica discoidal ou discoidal e clivagem meroblástica superficial, mostrando toda a esquematização. Blástula, o que é? É o surgimento de um líquido interno no centro da massa celular. Cavidade interna, blastócele. Aí é o processo, lembrando que é da formação do embrião. Grástrula, ou gástrula, formação dos folhetos embrionários, formação dos arquíntero, intestino primitivo, a formação do intestino primitivo, formação do blastóporo, abertura do arquíntero. Olha, quando diz assim, olha, protostômios, origina a boca
primeiro. Deuterostômios originam o ânus primeiro. Folhetos embrionários ou germinativos. Aí nós temos equinodermos, mesodermos e endodermos. Dá para perceber que ectoderme é mais por fora, mesodermo no meio, né? Endodermo mais no interior. Mas vamos lá. Classificação dos animais quanto ao celoma. Acelomado não formam celoma. Exemplo, platelmintos, que é um tipo de parasita que é conhecido como verme, né? Pseudocelomados, cavidade embrionária é revestida parcialmente por mesoderme e por endoderme, encontrado em quem? Nos nematelmintos, que é outro tipo que o pessoal chama de verme. Celomados, cavidade embrionária totalmente revestida por mesoderme. Exemplo, anelídeos, moluscos, equinodermos e cordados. Lembrando que cordados é onde nós fazemos parte, viu? Classificação dos animais quanto ao celoma, vocês estão vendo aí os exemplos. Olha. Aí temos as figuras ali, ectodermo, mesodermo, endodermo. Ectodermo azul, mesodermo vermelho e endodermo o amarelo. Está vendo que o azul é mais externamente, o vermelho é mais no meio e o endodermo mais no centro, que é o amarelo, né? Aqui mostra mais a formação do celoma, em que ele fala aqui o celoma exocélico e também a formação do celoma heterocélico. A neurula é a fase da formação do tubo neural, que tem a ver com os neurônios, tem a ver com essa parte ligada ao sistema nervoso, né? Destino dos folhetos germinativos: ectoderma, epiderme e anexos cutâneos. Cutâneo todo mundo sabe que é a pele, pelos e glândulas mucosas. Toda a estrutura do sistema nervoso, encéfalo, nervos, gânglios, nervos e medula espinhal. Epitélio do revestimento das cavidades nasais, boca e anal. E o mesodermo é responsável por quê? Pela formação, o mesoderma, interna da pele, músculos lisos e esqueléticos, sistema circulatório, sistema cardiovascular, coração, vaso sanguíneo, tecido linfático, tecido conjuntivo, sistema esquelético, ossos e cartilagem, sistema excretor e reprodutor. Aí tem os órgãos genitais, rins, uretra, bexiga e gônadas. No caso gônadas, está relacionado, no caso do homem, os testículos, no caso da mulher, os ovários. Endoderma, epitélio de revestimento e glândula do trato digestivo, com exceção da cavidade oral e anal. Sistema respiratório, pulmão e fígado e pâncreas. Anexo embrionário. Os anexos embrionários são estruturas que têm origem dos folhetos germinativos e que, entre outras funções, podemos ver, protege e nutre o embrião. Ele desaparece durante o desenvolvimento e não estão presentes nos adultos. Aí nós temos aqui saco vitelínico, alatoide, amínio, córion e placenta. Aqui vocês estão vendo uma figura mostrando aí a placenta, o bebê sendo desenvolvido dentro da placenta, onde você tem cordão umbilical, saco vitelínico, córeo, amínio, colo do útero e etc. Saco vitelínico, presente nos peixes, répteis e aves e mamíferos. É uma estrutura em forma de saco, revestida externamente pelo mesoderme e internamente pela endoderme. Sua principal função qual é? É armazenar reserva nutritiva durante o desenvolvimento do embrião. Nos mamíferos, esse anexo é reduzido, pois a placenta assume a função de nutrição do embrião.
Aí vocês estão vendo um exemplo aí, o alevino, que é uma fase inicial do peixe, com o seu saco vitelínico. Alatoide, ou alantoide, ocorre nos répteis, aves e mamíferos. É uma estrutura em forma de saco ou vesícula ligada à parte posterior do intestino do embrião. Assim como o saco vitelínico, o alantoide é formado pela mesoderme e endoderme. Sua principal função é remover e armazenar excretas produzidas pelo metabolismo do embrião, ou seja, o que vai ser eliminado. Nos embriões dos répteis e aves, o alantoide apresenta também a função de quê? De extrair o cálcio da casca do ovo, que será utilizado na formação do esqueleto. E também a descalcificação da casca para facilitar seu rompimento no momento da eclosão do filhote, quando o filhote está nascendo, ele perfura o ovo e ele tem acesso à vida ambiental. Amínio, presente nos répteis, nas aves e nos mamíferos. É uma fina membrana formada pela ectoderme e a mesoderme, que envolve o embrião, delimitando uma cavidade preenchida pelo líquido amniótico. O líquido amniótico evita o ressecamento do embrião e protege contra choques mecânicos. Por exemplo, nós temos isso, no caso da espécie humana, é localizado lá na placenta. O amínio surge pela primeira vez nos répteis e é uma importante adaptação à vida no meio terrestre. Isso porque protege o embrião da dessecação e torna a reprodução independente da presença de água. Observação. Os répteis e aves e os mamíferos são amniotas e alatoidianos, por formarem amínio e alantoide, respectivamente. Os peixes e os anfíbios são anaminiotas. Significa o quê? Por não formarem amínio nem alantoide. Córion ocorre nos répteis, aves e mamíferos. Membrana que é formada assim como o amínio pela ectoderme e a mesoderme. É o anexo mais externo. Envolve e protege os demais anexos. Em répteis e aves, o córion se une ao alantoide, formando o alantocório. O alantocório fornece proteção e realiza trocas gasosas entre o embrião e o meio externo. Nos mamíferos, o cório se une ao alantoide, formando o que? A placenta. A placenta ocorre apenas nos mamíferos. É formada pela união do cório e alantoide do embrião, mais a união de anexos embrionários fetais, mais tecidos maternos. Muitos autores consideram a placenta como um órgão e não como um anexo embrionário. A placenta permite a fixação do embrião na parede do útero, realiza trocas gasosas entre o feto e o sangue materno, permite a passagem de nutrientes para o embrião e promove a retirada de excretas, ou seja, que vai ser eliminado. Para isso, ocorrer todas essas trocas, nós temos o cordão umbilical. Origina-se a partir do pedúnculo embrionário. Procede como estrutura de comunicação entre o embrião e a placenta, que vai estar ligado a, por exemplo, na nossa espécie, a mãe. Logo mais ou menos cilíndrico, encerra 3 grossos vasos. Uma veia que conduz sangue arterial, é bom que vocês prestem atenção nisso aqui, e 2 artérias que conduzem sangue venoso. Que isso aí é o inverso do que ocorre no sistema cardiovascular. Porque geralmente lá, as artérias é que levam sangue arterial e as veias sangue venoso. Mas aqui, no cordão umbilical, preste atenção, é uma veia que conduz o sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. E 2 artérias que conduzem o sangue venoso, que é o sangue rico em dióxido de carbono, com pouco oxigênio, tá certo? E aqui nós estamos
concluindo esse assunto. Bom, nós estamos concluindo o assunto de embriologia e vamos seguir nessas aulas de biologia. Um abraço a todos.